Bem, minha gente, boa noite, né? Estamos aí num atraso da nossa live. Quero primeiramente dar uma boa noite à Silvia Paz, nossa convidada para essa live sobre Boa a cultura, noite. a riqueza, né? E as possibilidades de implementação de políticas públicas, né? Para a cultura de campos. Boa noite, Silvia. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo. Boa noite também para o jornalista Edmundo Siqueira, que é o segundo convidado nosso. É um prazer tê-lo aqui, Edmundo. Um abraço para você. Boa noite, Roberto, boa noite, Cindy, boa noite a Silvia Paz. Ana, não entrou aqui. Boa noite aí quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook. É um prazer estar aqui com vocês. E uma boa noite para a nossa mediadora, a pessoa que fica responsável também por fazer os registros daqueles que estão nos acompanhando e também daquelas perguntas, né, que, por certo, virão aí tanto para o Edmundo Siqueira como para a Silvia e também diretamente para mim. Boa noite, Cindy. Boa noite, Roberto. Boa noite, Silvia. Boa noite, Edmundo. Obrigada aí, todo mundo. Silvia Paz, você como historiadora e como pessoa que vive, né, o cotidiano de todo o processo cultural de Campos, como estudiosa e também como produtora, né? Você que faz toda essa pesquisa em torno desse grande campo cultural e rico que é Campos, você poderia fazer para quem está nos acompanhando um pequeno inventário de tudo que você, enquanto historiadora, presencia de riqueza da cultura de Campos, por favor? Nossa, não vai dar tempo de falar em tudo. Em tudo não, mas principalmente aquilo Um principal. resumo. É um resumo. Campos, ela não é novinha, né? É um município que é o maior do estado. Apesar de já ter perdido boa parte de seu território, mas é uma história muito longa, muito bem contada pelos viajantes, pelos cronistas, pelos memorialistas, e por nós que estamos fazendo a história hoje. Os nossos jornalistas, né? Que estamos fazendo a história hoje. Então, nós temos um patrimônio enorme, tanto material, quanto imaterial, quanto ambiental. O nosso Rio Paraíba é o nosso grande senhor. Às vezes eu comparo com os alunos, o Rio Nilo para o Egito é o Paraíba para nós. A razão de estarmos aqui é o trabalho que esse rio fez durante milhares de anos, né? E é nesse território que nós plantamos uma história que foi construída aos poucos por muitos. Os portugueses que aqui chegaram para colonizar deixaram sua marca. Os indígenas que primeiro estavam aqui, os goitacazes, não só os goitacazes, mas também os indígenas Coropó, Puri, Coroado, que passaram pela nossa região, que aqui estiveram. Os nossos vizinhos, Aimoré, que também andavam aqui por esse território de vez em quando, eles deixaram as suas marcas encontradas por esses portugueses colonizadores. Depois, todos os africanos que foram trazidos como mão de obra escrava deixaram uma marca importantíssima e uma marca absoluta no nosso território. E depois, todos os estrangeiros que aqui estiveram. Nós tivemos, desde o século XVIII, além de portugueses, italianos, espanhóis, chineses, japoneses, russos. Nós tivemos embaixadas, né? Representação de países estrangeiros aqui em Campos. Isso denota
a força política e econômica que Campos sempre teve e ainda tem. Eu não gosto dessa coisa de dizer que Campos é terra do já teve. Verdade. Claro que nós já perdemos alguma coisa, porque isso faz parte da história, a perda e a construção de novos saberes e fazeres. Isso faz parte do processo de evolução da cidade, né? Então, nós perdemos alguma coisa, mas também nós construímos muita coisa. E é essa marca que a gente vai deixar para as próximas gerações, com certeza. Edmundo Siqueira, boa noite, como vai você? Tudo bem? Já te dei boa noite, né? Estou dando de novo. Né? Você, como jornalista e também como pesquisador e observador e alguém que respira, né, essa vivência cultural, me diga uma coisa, quais as expressões culturais existentes em Campos hoje que você gostaria de ressaltar aqui para quem está nos acompanhando? Boa noite, Roberto. Boa noite de novo a Cíndia, a Silvia e a quem está nos ouvindo. A Silvia Paz é sempre uma aula aí para a gente, é sempre bom ouvi-la, independente do tema, mas o tema cultura é sempre excelente ouvirmos e termos um espaço aqui disponível para a gente poder falar um pouco sobre cultura. E Campos, como a Silvia muito bem disse, tem uma história riquíssima e demoraria aí algumas lives para a gente poder falar sobre Campos. Campos, não sei se todo mundo sabe, mas Campos já teve aí seu nome como possibilidade de ter capital do Estado. Então, toda a discussão de Campos, todo o ciclo áureo do açúcar, toda a discussão que Campos teve e tem economicamente, de petróleo, de tudo, nos possibilita ser uma cidade muito importante para o país, não só para a região, para o país, pela nossa rica história principalmente. E também, como o Silvia muito bem disse, não ser uma cidade do que já foi. A gente tem que pensar Campos para o futuro. Então, eu acredito que a intenção de fazer uma live, um encontro como esse, eu acredito que tem que se repetir em outros espaços, com outras pessoas, abrir o diálogo, para a gente poder pensar uma Campos para o futuro. E a cultura, né, Roberto e Silvia, quem está ouvindo, ela é importante, né, muito importante nessa formação. A cultura, ela é co-irmã da educação, né? A cultura reduz violência, a cultura forma um coletivo, forma um país, forma uma cidade. Então, a gente não pode ser omisso em relação à cultura. A gente tem que participar e incentivar. Então, a parte cultural de Campos, Roberto perguntou em relação ao que eu vejo hoje como participante, como jornalista, como observador, eu vejo muita coisa acontecendo, mas acredito que também não estou aqui para fazer crítica em A ou B, mas vejo muita coisa acontecendo pelos fazedores de cultura. Eu gosto muito desse termo de fazedor de cultura, porque abrange todo mundo, mas tem muita coisa acontecendo por quem respira a cultura na cidade, por quem faz cultura na cidade, e não muito pelos órgãos públicos. Então, assim, a gente vê, embora tenhamos órgãos importantíssimos, né, vinculados à prefeitura, como o arquivo, né, sobre a batuta lá da Rafaela, como o museu, sobre a direção lá da Graziella e outras tantas atividades culturais, a Vila Maria, que é de propriedade da UENF, né, tantos equipamentos culturais que estão presentes em Campos hoje e que estão abandonados. O museu teve abandonados entre aspas, né? O trabalho das diretoras é muito ativo e fantástico, mas a prefeitura, por exemplo, deixou o museu sem luz, sem energia até há pouco tempo. E os dois equipamentos, a gente pode falar mais disso depois, se o Alberto, né, permitir, os dois equipamentos estão aí com o pessoal praticamente zero, reduzido muito. Então, assim, o que eu vejo de cultura em Campos é quem faz cultura na cidade, né? É Silvia, vou citando Silvia porque ela está aqui com a gente, mas tem diversas pessoas que pensam e que possibilitam que a cultura esteja viva em Campos. Então, é isso que a gente vê no dia a dia. Quem faz cultura em Campos deixa isso muito vivo. Silvia Paz, você poderia detalhar, né, esses fazedores de cultura, né? Me fez lembrar agora o Edmundo Siqueira, o Darcy Ribeiro, que ele fazia, olha, nós precisamos
fazer o planejamento e o fazejamento, né? O Darcy Ribeiro usava essa expressão. Eu poderia detalhar esses fazedores de cultura, para a gente até trazer à luz de quem está nos assistindo, né? Essas referências hoje que existem em Campos, né? Tanto de projetos e de pessoas. Nossa, são muitos nas mais diversas áreas, né? Você sabe que eu escrevo para criança, e a gente trabalha muito com os fazedores de cultura, com as memórias vivas, rendeiras, bordadeiras, jongueiras. A nossa jongueira Noinha é um patrimônio já registrado pelo Copan, e o grupo dela... Eu frequentei muito a roda de jongo da Maria Anitta, lá no antigo Morro de Fátima. Eu e Maria Alfredo Peixoto íamos muito lá. Isso. Maria Anitta faleceu e, desde então, o grupo não deu continuidade, mas o de Noinha continua ativo em Guarulhos e muito bom. Um trabalho social fantástico. Todos esses grupos, capoeira, nós temos mais de 20 grupos de capoeira. Os terreiros, nossos terreiros são ativos, e traz aí, eles concentram um patrimônio, guardam para nós um patrimônio muito importante, tão preconceituosamente visto, mas eles guardam um patrimônio muito importante. A Baixada Campista, o cavalo é uma marca para nós campistas. O pai de Edmundo, que é pesquisador, muito meu amigo também, que é pesquisador aí da Baixada, principalmente das águas que cercam o nosso território, que dão vida a esse território. O cavalo é muito importante para a nossa agricultura, porque ele que vai levar o homem aos mais diversos cantos desse território. E ele está aí presente até hoje, na Sela Campista, no Laço Campista, nas festas de laço, nas... como é que fala? Cavalgadas. Tem a cavalhada. As raias, toda a comunidade tinha as raias, né? As raias de corrida de cavalo. Tem a cavalgada e tem a cavalhada, né? São atividades diferentes. A cavalgada, saem os grupos, né, de cavaleiros andando de um lado para outro território, e termina numa festa de laço. E tem a cavalhada, que é uma tradição portuguesa, que reproduz teatralmente a luta entre mouros e cristãos que aconteceu no território, na Península Ibérica, né? Então, o centro aonde acontece a cavalhada é em Santo Amaro, que aí a gente tem, por causa da cavalhada, o caminho de Santo Amaro, a festa de Santo Amaro. Em cada distrito nosso, nós temos uma festa importante, que normalmente homenageia o santo local, dando a nossa distinção de território ocupado desde a colonização, né? Está aí essa marca de longa duração nesse território. E são muitos. Os contadores de história, as nossas lendas são muitas, né? Fora o que mais aparece para nós, que é o patrimônio material, os solares, as casas grandes das fazendas, as próprias usinas, hoje estão abandonadas, muitas em ruína, mas elas são marcas de um tempo de história para nós, né? Isso tudo aí, em cada território desse tem um fazedor de cultura, né? Porque a cultura, ela é o povo que faz, todos nós temos cultura, e é o povo que faz. O poder público, ele fomenta, a partir das políticas culturais, esse fazer
da cultura, né? Ele abre espaço, ele dá visibilidade, ele facilita para esses fazedores. Nós Ô, hoje... Silvia, me diga uma coisa, e onde que poderia entrar o poder público, né, que não pode tutelar a cultura, mas sim ser indutora, né, apoiadora, parceira? Onde que entra o poder público e de que forma que, na opinião tanto sua como do Edmundo, o poder público poderia intervir para poder apoiar justamente essas expressões culturais? Olha, só completando, nós os pré-candidatos a prefeitos, tanto eu como candidato a prefeito, pré-candidato, como os outros, né? Eu estou aqui mais para ouvir, para aprender, né? E para depois, inclusive, né? Uma vez aprendendo com vocês, ouvindo de vocês e daquilo também que eu estudo, a gente poder formatar, né? Um painel sobre a cultura, que nós vamos fazer mais à frente, enquanto programa de governo, para a gente realmente colocar dentro do programa de governo a cultura como parte integrante de um programa de governo, mas não simplesmente para dourar a pílula desse programa de governo, mas sim, efetivamente, atuar. De que forma a prefeitura pode ser prática nisso aí? Bem prática. Olha, bem prática. Ouvir os conselhos municipais. É a forma mais direta, mais fácil, porque os conselhos municipais eles são paritários. E nós temos 3 conselhos que atuam mais diretamente nas questões de patrimônio cultural, que são meio ambiente, que agora tem outro nome, acho que é desenvolvimento e alguma coisa, o Conselho de Patrimônio, que é o COPAN, e o Conselho de Cultura, né? Cada um deles tem os representantes do poder público e tem os representantes da sociedade civil organizada. E tem o Conselho de Cultura, por exemplo, nós temos também um representante da Câmara Municipal, né? Porque hoje a gente não faz nada sem que tenha uma lei, uma direção de lei. Então, nós precisamos desse vereador para estar falando por nós na Câmara e agilizando essas políticas públicas. Nós temos também um plano diretor pronto e uma lei orgânica. E tanto a lei orgânica como o plano diretor, elas tratam da cultura local, do patrimônio natural, do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Então, se o poder público observa a lei orgânica, que é a lei máxima do município, o plano diretor, e ouve os seus conselheiros, porque o conselheiro ele está ali justamente como o nome diz, né? Para aconselhar, para acompanhar o fazer da política pública. Eu acredito que isso já é muito bom. Inclusive, os conselhos são formuladores de políticas públicas, né? São órgãos que estão com supedâneo na Constituição e em legislações próprias para serem órgãos definidores de políticas, né? Seja o Conselho da Criança, o da Cultura, o da Saúde, né? Então, esse envolvimento, né, da comunidade, o prefeito, enquanto presidente da governança, né, se ele tem bons ouvidos e se inclina e faz a equipe de governança se inclinar para ouvir os conselhos, pode-se fazer, de acordo com os recursos disponíveis, implementar as políticas baseadas nas definições do Conselho de Cultura, no caso do nosso tema. Nós vamos à Cindy. Eu gostaria de lembrar também, Roberto, que todos esses conselhos eles têm um fundo. Né? O Fundo de Cultura ele tem um grupo gestor do Fundo de Cultura.
E essa verba do Fundo de Cultura, que é decidida pelo Poder Executivo, ela precisa estar lá, não ser apenas o verbo, mas ser também a verba, a espécie disponibilizada, para que os editais aconteçam e o território possa ser beneficiado. Ora, vamos à Cindy, né? Tem pergunta aí tanto para o Edmundo, como pergunta também para a Silvia Paz. Eu já vi passear aqui, eu não estou enxergando muito bem, porque o óculos meu está meio... eu estou com o óculos emprestado da minha esposa, né? Não é o meu óculos, ele quebrou, o meu quebrou. Então, veja bem, eu já vi aqui, ó, gente da música passar aqui, o Dalton Freire, né? Um abraço aí para o Dalton, que está nos assistindo aí. Então, tem várias pessoas que já fizeram perguntas. Cindy, a palavra é sua. Então, Roberto, a gente, na verdade, tem duas perguntas. Uma foi feita pelo Maicon e a outra pela Ana Cristina. A primeira é o que vocês, todos vocês, pensam sobre o abandono do Palácio da Cultura e qual que é o papel do Palácio da Cultura nos dias atuais. Querem responder essa primeira e depois eu faço a outra? A outra também é relacionada ao Palácio. Está associada ao mesmo tema? Tá. Então, vai lá. O que será feito do Palácio da Cultura, onde no passado era um lugar ativo, onde foi instalado hoje a Secretaria de Educação e onde se realizavam reuniões pedagógicas, exposições e outras atividades culturais? Muito bem. Edmundo, a palavra é sua. Depois a Silvia dá uma pitada nisso aí, eu também dou uma pitadinha. A palavra é o Edmundo primeiro. Então, como eu disse no início, Silvia, é sempre uma aula ouvi-la. Então, mas eu preciso falar um pouco, se vocês me permitirem, das coisas que ela falou aqui, que eu acho de suma importância. Nosso patrimônio imaterial, né, que são as nossas culturas, né, que não são vistas a olho nu, mas que são de grande importância. A Silvia citou aí a cavalgada, a cavalhada, né, de Santo Amaro, citou bem a origem delas, e pôde falar sobre uma coisa que eu vivi muito na minha infância, participei de muitas delas, e a gente pode ver, eu pude ver a importância disso, né, para a nossa formação enquanto sociedade, nosso reconhecimento enquanto sociedade. O laço campista, também citado por Silvia, é um laço típico aqui na nossa região, foi muito incentivado pelo meu avô, tem uma associação hoje em Campos que cuida desse assunto. Então, enfim, é um assunto muito relevante, muito interessante. Mas a pergunta foi relacionada ao Palácio da Cultura e relacionada ao poder público, né? Então, a gente também é um tema que a gente tem que tratar aqui em muita profundidade. E a Silvia também colocou muito bem sobre os conselhos. Os conselhos é uma arma muito importante que a gente tem para poder tratar a cultura e outros assuntos da cidade. Eles devem ser incentivados e trabalhados muito, muito bem, porque vem dali as ideias da sociedade, a voz da sociedade, né? O Conselho de Cultura tem participação da sociedade civil, participação do poder público, participação do legislativo, como a Silvia pontuou. O Marcelo Sampaio, lá, que também acho que eu vi ele participar, está assistindo a gente aqui, tem tem uma direção também muito ativa lá no comitê, vem da sociedade civil, no conselho, vem da sociedade civil, né? Então é importante o conselho ativo. E como o Silvia falou também, repeti-la, vem a verba, né? Vem o fundo da cultura, vem tudo isso envolvendo o conselho. Então, a pergunta do poder público, como ele pode fomentar a cultura, o conselho deve ser um instrumento principal, né? Acredito. E o poder público não pode produzir cultura, mas ele pode fomentar, pode incentivar, ele pode definir prioridades, né? E cuidar dos equipamentos que a cidade tem, né? Esse é o papel do poder público. E também o Palácio da Cultura, por exemplo, é um grande exemplo disso. O Palácio da Cultura, eu frequentei também enquanto criança, adolescente, muito ali, é um espaço cultural muito vivo, muito vívido em Campos, né? Frequentado por muitas pessoas. Acredito que os campistas têm um carinho muito grande pelo Palácio da Cultura, até pela sua localização, na sua imponência.
e sua acessibilidade, né, de todos ali de Campos, todos, acho que muita gente fez pesquisa ali no Palácio da Cultura. E está abandonado, né? O prefeito Rafael Diniz, ele prometeu, numa entrevista à Rádio Folha da Manhã há pouco tempo, prometeu reativar o Palácio da Cultura, mas ele já vem abandonado há tempo. Então, o meu receio, quando a gente fala de equipamentos culturais e lembra do Museu do Arquivo, é justamente acontecer isso com esses equipamentos, né? Fecharem por algum motivo ou estarem abandonados por algum motivo. São acervos e são instrumentos ali que são perecíveis, muitos deles são perecíveis. Se não tiver manutenção, aquilo se acaba. E é uma história riquíssima e importantíssima de Campos que está ali nesses dois equipamentos no museu, no arquivo. Estou falando deles especificamente porque são eles que estão foram diminuídos as suas equipes e correm o risco de acontecer o que aconteceu com o Palácio da Cultura, né, de ficar esquecido, de ficar abandonado. Então, as diretoras lá, volto a dizer, fazem um trabalho muito bom. A Cristina Lima, que é presidente da Fundação Jornalística Cultural Oswaldo Lima, é uma pessoa sensível ao tema, mas a gente precisa estar atento, precisa estar cobrando enquanto sociedade, justamente para que não aconteça o que a gente vê o Palácio da Cultura ali, passa por ele. Eu, pelo menos, particularmente, sinto um grande peso ali quando passo pelo Palácio da Cultura e vejo aquilo fechado. Como que ele poderia estar contribuindo para a cidade, como que eles poderiam estar, né, trazendo cultura. Lógico que em tempos de pandemia ficaria mais difícil, mas ele está fechado há bastante tempo. Como que as suas contribuições que o Palácio da Cultura deu até hoje e não está dando, como que isso é grave, né? Então, o cuidado da cultura e o incentivo do poder público, a definição de prioridades, né, o orçamento, a realocação de orçamento para a cultura, vem dos conselhos, vem da participação da sociedade, vem da pressão social, vem da importância como sociedade da cultura. Então, Campos, pelos fazedores de cultura que a gente vem falando, tem uma grande carinho com a cultura da cidade e devemos protegê-la, principalmente em tempos de pandemia, porque ela ajuda a gente, participa da nossa vida e não deve ser descartada como uma prioridade menor, enfim. A gente precisa cobrar do poder público essa ação. Isso aí. Realmente, o Palácio da Cultura, eu estou vendo aqui que é uma coisa que é muito sensível para muita gente que está aqui participando. O Palácio da Cultura, eu estou nele e ele mora em mim, eu estive nele e ele mora em mim desde da criação da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, né? Desde a mudança da biblioteca do prédio do centro para o prédio do Palácio da Cultura. Interessante é que a gente esquece um pouco, ele foi construído, a primeira obra, por isso ele é tombado como patrimônio nosso, apesar de ser um prédio moderno, mas nem só de prédio velho vive tombamento, né? Prédios antigos. Esse é um prédio moderno, de arquitetura moderna, e justamente porque ele foi o primeiro a ser construído em vidro e concreto armado, está aí a sua especialidade. Ele foi construído para ser museu e biblioteca. O museu nunca esteve no Palácio da Cultura. Aliás, esteve sim o projeto de um museu, que ainda não era museu, esteve no Palácio da Cultura num período em que o prédio do museu, da onde hoje é o museu, esteve fechado e não havia ainda o Olavo Cardoso. Na inauguração do Olavo Cardoso, o projeto museu passa, então, para ficar junto com o Olavo Cardoso. Então, foi um período muito pequeno, mas nunca foi um museu especificamente. Mas abrigou a biblioteca, sim, e depois abrigou outras instalações. Ali funcionou o projeto Rondon. Foi o primeiro momento do Palácio da Cultura, foi a instalação do projeto Rondon ali, né? Onde a gente via as equipes para participarem no interior do Brasil de projetos de alfabetização de adultos, de alfabetização de indígenas, de levar médicos para o interior, né, com tratamentos. Então, o projeto Rondon esteve ali. Depois,
outras instituições também passaram por ali para ir ocupando. Porque tem uma coisa interessante, por esse prédio ser de concreto e vidro, no começo, gente, era muito difícil da pessoa entrar lá. As pessoas tinham medo de entrar naquele prédio, sinceramente. Tinham medo. E pela sua pomposidade, e tinha um lago ali na frente, lindo, era aberto, não tinha grade, não tinha nada. Mas as pessoas tinham receio de entrar ali, porque ele era muito diferente dos outros prédios da cidade. Então, muita coisa foi instalada ali justamente para atrair essa população para o Palácio da Cultura. E eu fico feliz de ver como todo mundo está aqui sensível com ele. Ou seja, nós aprendemos a amar esse patrimônio. Ele é nosso. Nós aprendemos que ele nos pertence. Isso é mais importante. Bom, as obras, o Palácio da Cultura foi fechado para iniciar uma obra de reforma. Reforma que não deveria ser reforma, mas deveria ser restauração, uma vez que o prédio é tombado pelo patrimônio local, pelo Copan. Bom, abrindo essa exceção, a obra começou, mas não terminou. Entra um outro governo, também continua fechado. E só foi conseguido com que as obras acontecessem a partir de um TAC que foi feito com uma empresa por causa da demolição do Chacrinha, né? Então, foi feito essa TAC, esse termo de acordo, e aí, então, foi feita a obra. Essa verba foi canalizada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, não foi a de Cultura, por incrível que pareça, né? E isso foi levado debate para o Conselho de Cultura, porque na hora em que o Palácio da Cultura ele vai ser entregue novamente à população, o que vai entrar nesse Palácio da Cultura, né? É a ciência e tecnologia ou é a cultura? Sinceramente, eu penso e tenho certeza que muita gente pensa como eu, que ciência é cultura. A ciência não está desatrelada da cultura. É como se a cultura fosse um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva a ciência tem o seu cantinho, né? Tem o seu pedaço. Então, é claro que a ciência pode estar no Palácio da Cultura, no meu ponto de vista, né? E até deve, porque daqui para frente é tecnologia. Não adianta a gente brigar e dizer que eu não tenho celular, eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social porque eu não gosto, eu não quero. Ou você entra na tecnologia, ou a tecnologia vai te colocar de canto, né? Então, eu acredito sim que possa estar junto. Agora, não acredito que isso seja definido no atual governo. Quem vai definir como esse espaço será dividido e alocado é o próximo governo, né? E aí é um desafio para que os dois estejam lá dentro de mãos dadas. O Palácio da Cultura é grande, agora precisa ser muito bem equipado, né? Ele precisa disso, ele precisa de ar-condicionado nele todo, porque ele precisa de ter os objetos e as coisas, principalmente livros que estão dentro dele, precisam ser resguardados. E é preciso também que essa tecnologia esteja lá com força. Não é internet que não funciona, não é computador dando defeito para a garotada. É preciso que tenha bons equipamentos para o uso da população. E isso vai custar caro. Verdade. Silvia, para a gente valorizar aqui a participação das pessoas, estou vendo que muita gente está aqui colocando tanto opiniões como perguntas. Deve passar por aqui o professor Marcelo Sampaio, né?
já passou o Daltinho. O Jorge Luiz Nogueira está aqui falando sobre o café literário, de longe que eu estou vendo. Cindy, dá uma passada aí e faça o registro da participação dessas pessoas, por gentileza. Sim, pode deixar. Eu vou selecionar alguns e ler, porque não dá para ler de todo mundo, infelizmente, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Cindy, eu estou vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre o mercado municipal. Sim, falaram sobre o mercado municipal. Então, não fizeram pergunta, fizeram um comentário. Vou buscar aqui para tentar trazer também. Enquanto você procura aí, Silvia Paz, por onde anda a biblioteca? Alguém me perguntou se aquele acervo está onde? Se o Palácio da Cultura está em obras? Olha, o acervo está guardado no Trianon, no Teatro Trianon. Mas está bem acondicionado? Olha, bem não pode estar, né? Porque livro que não é lido, livro guardado, não faz cultura. É verdade. Quando eu estive à frente do Palácio da Cultura, papai era presidente da fundação naquele momento, tinha muito problema com pessoas que roubavam os livros, que roubavam página de livro, que rasgavam jornal. E aí vinha reclamação para cima de mim, eu levava para ele. Papai chegava para mim e falava assim: Silvia, livro que não é roubado, que está lá na estante quietinho, faz alguma coisa, muda a vida de alguém? Não muda. Se alguém apanhou o livro, é porque fez sentido para ele. Se alguém rasgou o jornal, é porque fez sentido para ele. Nós temos obrigação de colocar outro no lugar, para que outra pessoa use. Então, o livro não pode estar bem, né? Ele está ensacado ou em algum canto guardado. Ele não pode estar bem, mas ele vai ficar bem, com certeza, né? Eu espero que em breve. Roberto, achei aqui. Cindy, já selecionou, Cindy. Tá, vai lá. Então, a Maria Raimunda falou que é uma revolta realmente ver o Palácio da Cultura e muitas outras obras, como o Camelódromo, paradas, que foi inclusive uma coisa que também a gente levantou na live anterior, né? Muita obra parada, interrompida. E ela também falou aquele prédio do mercado municipal, que está prestes a desmoronar. Né? Desmoronar? Não, calma. Aí você está falando aqui. Calma. Até pode falar, vai lá. Mas realmente está ruim, né? Não está bom. A gente olha para ele, não está bom. E também colocaram ali do lado, né? Eu até já citei aqui numa live, existia um projeto, e até eu fiz aqui em que pese as minhas divergências, né, com o governo do Arnaldo, mas eu ressaltei aqui vários projetos que a Ilsa, enquanto secretária de Planejamento, encomendou, né, o projetista e arquiteto Sérgio Dias, o projeto do Camelódromo, que ela que deixou lá como legado na Secretaria de Planejamento, era muito melhor e no lugar adequado que não ali, né? Porque fizeram um cerco. No cochilo do mestre, né? Como o Oscar Niemeyer disse, né? Ele falou certa vez, o grande hotel de Ouro Preto foi o cochilo meu. Aí alguém falou assim, então foi o cochilo do mestre. Então, o mestre de arquitetura também, Raul Linhares, pessoa pelo qual eu tenho o maior carinho da sua memória, né? Ele cometeu aquele cochilo de colocar ali ao lado aquele galpão, né? Que foi tampando o mercado. E do outro lado, o garotinho colocou o camelódromo, né? No seu primeiro governo. Agora a Rosinha, né, com a prefeitura na época, com muito dinheiro, tinha tudo para colocar num lugar adequado e melhor o camelódromo, né? E ali resolver o problema da urbanização em volta do mercado municipal, não é isso? Então, lamentavelmente... Pois e ali houve eu não vou dizer que foi cochilo, não, foi erro mesmo, tá? Do próprio Copan. Porque o Copan tombou o mercado municipal.
e depois ele mesmo permite aquela obra ao lado de um prédio que ele tombou. Ai, que moça mais linda! Do lado do prédio que ele tombou, ou seja, o conselho que deveria preservar acabou com tudo, quando disse sim àquela obra, porque era ele que tinha que aconselhar a prefeita a não fazer aquilo ali, porque ia dar problema, como deu. Hoje aquelas obras estão paradas, não é por causa de prefeito, nem Rosinha, nem Rafael. Aquilo está parado por uma questão de Ministério Público que interditou as obras por causa do prédio tombado. Né? Ou seja, o Copan sabia que ia dar encrenca em breve. E assim mesmo o Copan permitiu. Né? Isso foi um erro gravíssimo do Copan naquela época, porque ele não aconselhou bem a prefeita. E isso era o papel dele. Né? Então, aquelas obras estão paradas por conta do Ministério Público. Numa live há pouco tempo com o museu, a Graziella e o Cláudio do escritor, Graziella não, Genilson e Graziella, pela vinda do escritório do INEPAC para Campos, o Cláudio deixou claro que uma das ações do INEPAC, uma das causas da vinda deles era justamente o prédio do Mercado Municipal, que é um dos poucos no mundo. Olha só a importância desse prédio, da arquitetura desse prédio. Né? Agora, aquela puxadinha de Dr. Raul vai ter que sair dali, porque aquilo foi uma obra, eu me lembro que foi uma obra emergencial, não era para durar, mas como toda puxadinha acaba ficando e dando origem a outras puxadinhas. Né? Os arquitetos que estão aí me ouvindo, sei que tem alguns, sabem muito bem de como isso acontece. Mas o cochilo do mestre, o cochilo do mestre que eu falei foi em relação ao doutor Raul. Ele, como mestre de arquitetura, né, uma pessoa respeitada, e um homem que gostava de planejamento, né? O governo dele, depois de Salo Bran, foi um dos poucos governos que planejou a cidade. Sim. Entendeu? O doutor Salo Bran, lá atrás, né, na década de 40, foi o grande planejador de Campos, que pouca gente faz essa homenagem a ele, eu sempre gosto de ressaltar isso. E depois o Raul Linhares, era alguém que gostava de planejamento. Por isso eu me referi àquela obra como o cochilo do mestre, igual o cochilo do Carninha Maia no Grande Hotel de Ouro Preto. Tá? Cindy, tem mais perguntas? Vou colocar o Edmundo para... Graziella está lembrando aqui que o mercado terá tombamento do INEPAC. Esse tombamento do INEPAC já foi pedido por nós desde a época lá atrás, quando começaram as obras. Tá? Nós temos o tombamento do Copan e o INEPAC agora vai tombar o prédio do mercado. Pela sua... Não porque ele está bem. Procura para colocar no quadro aí... tem uma declaração que eu não consegui ler do professor o Marcelo Sampaio. Procura ela aí para a gente colocar o Edmundo. Aí, então, faça a pergunta dele para o Edmundo dar a sua opinião, responder. Olha, João Siqueira está aqui, já vi também a Simone Amorim está aqui, Graziella está aqui, ó, que bom, Graziella, que prazer, viu? Obrigado pela... Rafaela também está por aí, Rafaela... que bom, que bom. Simone. Muita gente que tem esse interesse por esse tema, né? E que está aqui discutindo, querendo opinar também. Passa aí a pergunta do Marcelo Sampaio para o Edmundo. Então, o Marcelo Sampaio botou aqui. Boa noite, Roberto, Cindy, Silvia e Edmundo. Quanto ao Palácio da Cultura, é óbvio que ele faz uma enorme falta à população, não só de Campos, como de toda a nossa região. No entanto, a sua reabertura, sem ser com o protagonismo da cultura, está muito longe de ser um consenso dentro do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes
E a Silvia, como conselheira, sabe muito bem, né, como que é isso dentro do conselho. Que foi o que eu falei, né? Ele fez esse comentário. Há divergência. Eu penso de um jeito, mas há um grupo que acha que tem que ser só da cultura. E tem que existir, né, esses contraditórios, isso é salutar. E é justamente dessa discussão que se formula depois a política, depois acha a síntese disso tudo e propõe e torna-se um órgão definidor da política básica de cultura em Campos. Edmundo, comenta isso aí, por favor. Então, Roberto, isso é a importância dos conselhos, né? A importância de ter esses instrumentos na mão dos governantes, na mão da sociedade. Porque essas decisões têm que ser coletivas, têm que ser colegiadas. E se Silvia, como conselheira, tem uma opinião divergente de outro conselheiro, ele deve ser discutido. Justamente porque você tem que procurar a parte técnica, né? E a parte artística, a parte cultural, isso tudo tem que ser levado em conta. E não é decisão de um governante ou de um prefeito, é decisão coletiva, né? A cultura há de ser colegiada, há de ser coletiva, senão não há sentido de ser, né? A cultura é de todos. Então, os conselhos e os instrumentos coletivos devem ser incentivados, como a gente vem falando. E daí a importância de você ter essas discussões. Agora, o Marcelo Sampaio levantou muito bem a questão do Palácio da Cultura, porque não há consenso em relação à aplicação do Palácio da Cultura e outros tipos de temáticas, mas eu acho que, como o Silvia falou, a ciência é cultura também. Então, assim, lógico que são decisões e são opiniões que devem ser trabalhadas coletivamente, mas o Palácio da Cultura, que bom que tem essas discussões em torno do Palácio da Cultura, pelo próprio valor sentimental, emocional que Campos tem com aquilo ali, como a gente vem falando. Agora, não só o Palácio da Cultura. Né? Sim, não só o Palácio da Cultura, né? A gente tem diversos prédios aqui, como a Silvia falou que treme, né? Que tem medo de falar em ruína, de ruir algum prédio desse, mas o solar do Aeris está ruindo realmente. Caiu uma janela com sua esquadrilha inteira há pouco tempo. Foi o primeiro imóvel tombado pelo IPHAN em Campos. Um imóvel de imponência, de importância grande na cidade. A gente passa ali indo para Gruçaí, tem esse valor. Eu me lembro o nosso irmãozinho de feliz memória, o Capi, né, que não está mais no nosso meio, foi também um fazejador de cultura, um fazedor de cultura. Ele, quando eu fiquei prefeito, ali, aquela última vez, ele me falou assim: Roberto, se você ficar por mais tempo aí, e se por acaso você vai ficar aí, vai dar uns 8 meses de mandato. Começa a mexer para a gente fazer lá na saída para São João da Barra, ao lado das Areias, a casa da escrava Isaura. Porque essa turma que vem de fora para o Porto do Açu começar a visitar aquilo ali, dar movimento. Até ele lembrou o seguinte: você acha que a casa de Romeu e Julieta é aquela onde todo mundo visita? É claro que não. Entendeu como? Romeu e Julieta tem até túmulo. Nós sabemos, né, que o Bernardo Guimarães, né, ele ali fez um romance, né? A escrava Isaura era uma forma apologética da classe média da época, Joaquim Nabuco, né, o próprio Bernardo Guimarães e tantos outros intelectuais, de declarar-se contra a escravidão, denunciar ao modo deles, né, na linguagem dele, a vergonhosa escravidão que existia no Brasil e que existe ainda aí, porque tantos irmãos ainda sofrem esse processo de escravidão, não é isso? Então, Silvia Paz, Lei Aldir Blanc, está aí um grande momento que eu acho importante, você está muito dedicado a isso, o Edmundo também pode entrar nesse papo, nós estamos já aí às 9h15 da noite, aproximadamente, daqui a pouco Roberto, a gente vai ter que encerrar. Oi? Se você me permitir, só para concluir
a gente deixar de falar. Não, tudo bem. Seja... É porque a gente falou aqui do Airiz, mas tem o Hotel Flávio ali no centro, que também está ruindo. Sim. Né, tombado, um prédio importantíssimo para a nossa história. Tem o Solar da Baronesa, né? Eu acho que também de grande importância ali nas margens do Rio Muriaé. Hotel Então, Amazonas. Também, Hotel Amazonas. Então, são prédios importantíssimos. Meu pai e minha mãe passaram lua de mel no Hotel Amazonas. Pois é. Meu pai e minha mãe fizeram a lua de mel deles no Hotel Amazonas. Verdade. Então, tem um acervo ali grande. A Catarina, que a Silvia conhece também, professora do IFE, tem um projeto, um trabalho de doutorado dela, que faz um levantamento muito bom ali desses prédios. Enfim, tem muito trabalho acadêmico importante desses prédios. E a vinda do INEPAC, lembrado aí pela Graziella, né, que teve uma live com o Cláudio Prado, é importantíssimo para a cidade. Vai cuidar desses patrimônios. O arquivo também fará uma live com a secretária de Cultura do Estado. Bem lembrado. Na sexta-feira, 17. Fará uma live com a secretária, que também marca a importância da cidade. Está agendada uma visita técnica para a cidade da secretária. Né? Eu tenho participado das discussões. Isso vai ser importante para a gente colocar Campos no cenário. Então, a vinda do escritório do INEPAC, a visita técnica da secretária, as lives que estão acontecendo, colocam Campos na importância devida em relação ao Estado. Agora, é verdade. E fora a lei, a Aldir Blanc, que você citou aí, que eu acho que vai passar a palavra para a Silvia para falar, mas também um instrumento importantíssimo agora, recente. E eu quero ressaltar que nós do PCdoB temos muito orgulho do trabalho da deputada Jandira Fegali, né? Ela foi uma guerreira nisso aí, né? E muito bem, né? Muito bem aí batizada essa lei de Aldir Blanc, né? A minha esposa é de Ponte Nova, terra do João Bosco, né? E do Tunai, que faleceu recentemente. E o Aldir Blanc, né, ele esteve por aqui à procura do João Bosco, quando o João Bosco ainda era estudante em Ouro Preto, né? E lá o João Bosco, né, conheceu o poetinha Vinícius de Moraes, que estava descansando no tal hotel da minha Maia, o Grande Hotel de Ouro Preto. E João Bosco era estudante na escola de engenharia de Minas, lá em Ouro Preto. E ele tocando, o poetinha viu, que cara, como é que esse cara toca tão bem e tal. E depois ele comentou com Aldir Blanc. Aí, numa passagem que Aldir Blanc passou por Ouro Preto, procurou o João Bosco, né? E o João Bosco não estava lá, estava em Ponte Nova, terra dele, né? Eu tive o privilégio de, quando eu trabalhei na Escola Salesiana, né? Eu fui coordenador da Escola Salesiana de Ponte Nova por alguns anos, e eu tive o prazer de ser colega, trabalhou comigo, né? A professora auxiliadora Mussi, que era irmã do João Bosco, e a mãe dele, que foi delegada de ensino daqui da região do Vale do Piranga. Então, veja bem, muito bem colocada e batizada essa lei do Aldir Blanc. Eu fiz esse rodeio, né, para contar essa historinha sobre Aldir, para introduzir aí no papo da lei Aldir Blanc, que a muita propriedade a Silvia vai abordar agora. Sim. Inclusive, nós estamos debruçados nisso. Dentro do Conselho, tem 2 grupos trabalhando sem parar. Nós hoje já tivemos uma reunião pela manhã, tivemos uma outra às 18, que eu saí agora para essa live, mas a turma continuou lá no online, terminando de preparar os editais. Como que está funcionando, né, tecnicamente? O Fundo de Cultura tem os gestores desse fundo, e somos nós, desses gestores, que estamos trabalhando mais diretamente com a lei e preparando os editais futuros, né? E o grupo técnico que está trabalhando com o
Plano Municipal de Cultura, que a gente entrega ainda esse ano, tá? Isso é uma exigência do Sistema Nacional de Cultura. E a Campus é inscrito nesse sistema e nós estamos devendo esse plano, mas ele sai esse ano, com certeza. Então, o trabalho tem sido, assim, muito, muito, muito. O que está acontecendo? Nós somos 9 câmaras técnicas, né, temáticas, vamos dizer assim. Eu estou na Câmara de Dança, já fui da de Patrimônio, já participei da literatura e agora estou na Câmara Técnica de Dança, porque houve um problema com o titular e o suplente. Eles se mudaram de campus e a Câmara ficou sem representação. E aí os suplentes da suplência assumiram alguns espaços para a Câmara não ficar sem representação. Então, cada um de nós dessas câmaras está tentando reunir ou informar o maior número possível de fazedores da cultura no nosso território. Criação de zap, criação de conseguir e-mails, conferências, webconferências, várias estão preparando suas webconferências para que a gente informe o maior número de pessoas possível, né? Hoje, o Conselho de Cultura tem Instagram, tem Face, tem página no YouTube, tem página no YouTube, Instagram, Twitter, acho que é Twitter também. Então, nós estamos nos debruçando, informando a todas essas rede social, né? E pedindo que cada um comunique aos seus para que a gente consiga fechar o cadastramento. São 3 tipos de cadastro: cadastro pessoa física, empresa com CNPJ e empresa sem CNPJ, que são os coletivos, os pontos e pontões de cultura, esse pessoal que está sem CNPJ. Então, nós estamos aí com... Isso é importante também dizer que esses cadastros estão disponíveis no SIDAC. É o SIDAC que está sendo o nosso parceirão nisso, para esse cadastramento. Então, a pessoa se inscreverá para a Lei Aldir Blanc, mas não só, porque a partir desse cadastro nós vamos ter um mapeamento dos fazedores de cultura no município, pelo menos o primeiro mapeamento, tá? E depois esses cadastros servirão para que o Conselho trabalhe em cima dos editais do Fundo de Cultura Municipal. Então, nós estamos já pensando, lançando isso para o futuro. E tem algumas dificuldades que a gente estamos resolvendo. Ela surge e a gente resolve, né? E a gente vai caminhando junto com esses fazedores de cultura. Eu vi aqui que alguém falou das quadrilhas juninas. Nós temos no grupo de dança os quadrilheiros. E a quadrilha é uma coisa muito interessante no nosso município, porque nós temos as quadrilhas tradicionais e as quadrilhas temáticas, né? Que trabalha da mesma forma que uma quadrilha tradicional, as roupas são mais suntuosas, mas o ritmo das músicas é funk, axé, são músicas com ritmo mais atual, né? Então, isso mostra que a tradição, ela continua a existir, a festa junina, mas ela se reveste do tempo em que ela está, para atender aqueles daquele tempo, né? Então, ela se reinventa e não morre, porque se ela não se reinventa, ela acaba se fragilizando e morrendo, como nós já tivemos culturas mortas
em nosso território. Ou muito fragilizados, quase mortos. Tudo bem. Cindy, tem mais alguma pergunta para poder a gente fazer depois um fechamento? Um fechamento com Edmundo, um fechamento com a professora Silvia Paz? Eu queria pedir o pessoal... Não tem mais uma pergunta, não. Eu gostaria de lembrar uma coisa que Graziela está lembrando, que o museu está atendendo o cadastramento. Quarta e sexta-feira, de 9 às 13 horas, com entrada pela rua Barão do Amazonas. Graziela tem lá uma equipe atendendo as pessoas que queiram se cadastrar. É tudo online. É bom lembrar isso. Muito bem. Sim, fala, sim. Surgiu uma pergunta aqui. Vai lá. Do Fabrício, ele perguntou: gostaria de saber do Edmundo qual foi o momento mais marcante que ele presenciou na história de Campos, porque ele quase não fala. Então, qual é o momento que você mais, assim, histórico que você presenciou mais marcante? A palavra é sua, Edmundo. Vou primeiro falar que... Ele é jornalista, ele escreve. Primeiro falar que com Silvia Paz aqui, Roberto Henriques, e com as pessoas que estão nos ouvindo, você tem que mais ouvir do que falar mesmo, porque é sempre uma aula. É sempre uma aula. Quem sou eu para poder ocupar o tempo de fala aí de Silvia Paz, por exemplo? Mas sou eu que te leio. Não, que bom. Fico muito honrado, mas isso não tem por que a gente reclamar, não. A fala é de todo mundo. A gente, como vem falando aqui, é um trabalho coletivo, como a cultura deve ser. Agora, falar um pouquinho da lei do Aldir, antes de responder o amigo aí, falar um pouquinho da lei Aldir Blanc. Campos teve uma participação boa nas discussões antes da aprovação da Câmara. Teve grupos aí, a Jandira fomentou alguns grupos de participação. Campos teve uma participação boa. Eu participei, esses fazedores de cultura, né, que a gente vem falando, foram incluídos lá nessa discussão, como foram 250 participantes de alguns grupos lá de WhatsApp, de live, para a gente poder tomar pé do que estava sendo decidido à época, né, antes da aprovação. Eu acho que o Campos deu uma participação importante de participação, de presença. Os equipamentos culturais estavam lá, muita gente da cultura estava lá. E a lei aprovada, né, graças a Deus, a cultura é uma das primeiras que para na pandemia. A cultura, né, tem o cinema, os equipamentos culturais sofreram bastante desde o começo desse isolamento, então precisavam ser socorridos. Aliás, um dos papéis importantes do poder público que a gente falou no início é esse, socorrer quando precisa, né? E a cultura precisou ser socorrida. E a Lei Aldir Blanc foi um desses socorros. E o trabalho lá foi a Benedita da Silva, né, que é a autora do projeto de lei, e relatoria da Jandira, né? As duas trabalharam bastante, a Jandira principalmente. Independente de viés político, dá os parabéns da decisão de trazer isso à tona, né? Trazer isso à realidade. O Senado aprovou, incrivelmente, o Bolsonaro não sancionou. Eu acreditava até que ele fosse... Não vetou, né? Sancionou. Eu até acreditava que ele fosse criar alguma dificuldade, mas, graças a Deus, não criou. Então, tá aí, é uma realidade. E o único veto, aliás, que teve na lei do presidente foi o prazo. Ele teria 15 dias de prazo para poder sair o recurso. E esse recurso não está sendo distribuído ainda por causa desse veto, né? Então, mas foram 3 bilhões em recursos para o Brasil, 1,5 bilhão para os estados, 1,5 bilhão para os municípios. E como a Silvia tem falado aí, os conselhos, os municípios, o município, né, o poder público municipal, vai ter um papel muito importante no cadastramento dessas pessoas, desses equipamentos, dessas beneficiários da lei. Então, assim, o recurso já tem. O recurso vem de um fundo de cultura, né? Não é um recurso às vezes, pessoas que não conhecem o tema acham que o governo está dando um recurso, né, para a cultura, tirando de outro lugar. É um recurso já existente em fundos próprios, então foi só liberado esse recurso. É um recurso da cultura, realmente, da educação, de toda essa parte. Então, assim, é uma lei de suma importância, é um trabalho fantástico que foi feito. Em tempos de crise, a gente vê pessoas crescendo, né? Pessoas que estão atuando de forma exemplar, né, na crise, e trazer essa lei aprovada aí com a participação de todos foi muito bom. Eu pude participar um pouco das discussões, foi pouco
o que eu pude ver, mas o pouco que eu pude ver é muito gratificante, né? A cultura está tendo um papel relevante no Brasil e na nossa cidade. Então, assim, a gente está aqui falando de cultura já há mais de uma hora e assuntos não faltam, né? Assuntos não nos faltam. Então, a gente precisa aumentar esses espaços para a gente poder discutir isso com mais profundidade. E reforçar agora, como a Silvia falou, os conselhos e a atuação da Prefeitura de Campos para que essa lei chegue na ponta, né? Chegue em quem precisa. Existem requisitos, existem partes técnicas, existem todo um aparato técnico para esses recursos chegarem até as pessoas físicas e jurídicas, né? A Silvia está empenhada nisso, né? o Conselho de Cultura, e a Prefeitura precisa estar atenta, né? Precisa estar divulgando isso para quando o recurso chegar, a gente está pronto para poder colocar aí nossos fazedores de cultura de Campos beneficiados desse recurso. Muito bem. Cindy, tem mais alguma pergunta que chegou nesse momento aí? Algum relato importante que você quer destacar? Então, tem alguém que, na verdade, não perguntou, mas falou, enfim, se posicionou no sentido de falar que os editais são repletos de exigências, que muitas prefeituras podem ter dificuldade aí, né, de conseguir consolidar tudo isso a tempo. Aí eu acredito que, assim, que a Silvia pode ser que consiga esclarecer de uma forma melhor, porque eu consegui até participar de um conselho com a Jandira e ela explicou até que conseguiram ampliar para pessoa física, sem precisar de um CNPJ, o quanto isso também facilita, né? Porque nem todo mundo que trabalha com cultura tem tudo isso, mas eu acredito que a Silvia vai conseguir explanar isso de uma forma melhor. Olha, o Conselho tem se preocupado principalmente em simplificar esse cadastro e torná-lo acessível. Para quem não tem internet em casa ou no celular, o museu está disponível para isso. O Trianon também vai se colocar como lugar, já está se preparando. Nós temos até o dia 23 de agosto para fechar esses cadastros. Isso porque nós precisamos fazer um levantamento para poder mapear a distribuição de verba. Então, tem uma exigência que a gente está vendo que muitas pessoas estão com dificuldade, que é o comprovação de residência. A gente não pode, no município de Campos, abrir mão para atender pessoas que não moram no município. Já que cada município vai receber a sua verba, a pessoa tem que comprovar a residência atual e de 1 ano atrás no município. Tá? Isso aí tem algumas pessoas encontrando dificuldade, porque ou não moram aqui, ou não tem uma residência fixa. Aí já surgiram alguns probleminhas desse. Outro é com a colocação na internet dos documentos. Está dizendo que o documento é grande demais. Isso é só diminuir a qualidade do documento que ele vai direitinho. E nós estamos sempre acompanhando e atendendo. E dentro em breve, nós vamos procurar também ir um grupo até junto do fazedor de cultura. A cavalhada, por exemplo, se eles não conseguirem se inscrever, nós vamos até lá. A folia de reis, né, que também nós só temos uma, e nós temos que atender. O jongo, já disponibilizei aqui para Noinha, já criei Noinha com a sobrinha que também tem uma atividade na cultura e que mora em São Gonçalo, a filha que está aqui, vocês têm que fazer, e é possível a gente conseguir, apesar das exigências. Os editais, nós estamos procurando simplificar o máximo, porque a gente conhece um pouquinho do território. E Graziela não,
Rafaela está lembrando aqui, Edmundo, você viu aí, com muito bem lembrado. Edmundo, ele fala pouco, escreve muito bem e participa demais das ações políticas do município, né? E é um dos que sai na frente nas questões dos prédios antigos, como ele colocou aí, a Irises, o Solar da Baronesa, né? É uma pessoa que está assim, juntinho, nós estamos colados nele. Obrigado. Então, vamos Ô, Silvia, a Graziela está nos lembrando aqui, quando eu olho de longe assim, às vezes eu consigo enxergar. A Graziela está nos lembrando aqui das bandas, né? Veja bem, a maioria dos distritos de Campos, né? Lá na década de 60, 70, até início da década de 80, muitos deles, né, dos principais distritos, tinham a sua banda, né? Tocos tinha banda, né? Santo Amaro, até queremos aqui prestigiar Goitacazes, né? E as bandas também dentro da cidade, né, de Campos, sempre muito bandas tradicionais, né? Inclusive, existe aí... Hein? Bandas centenárias. Bandas centenárias. Você vê a Lira de Apolo, né? Eu vejo ali aquele prédio, aquele herói anônimo ali, o nosso maestro, né? Uma figura faz um esforço hercúleo. Aquilo ali eu vejo como um monumento ao desprezo, né? Ali da própria prefeitura. Isso aconteceu no governo Sérgio Mendes, aquele incêndio, há quantos anos, né? E as pessoas não se aproximaram dali. Eu me lembro que, no período que eu fiquei prefeito, eu levei eles lá para se abrigarem no Teatro de Bolso, né? E, quando deputado, eu cheguei até a aprovar uma emenda para ali, mas eles estavam com dificuldade de documentação e não conseguiram pegar o recurso, né? Mas teria que se arranjar uma fórmula, né, que não fosse via a burocracia, né, a impertinência. O padre Vieira falava muito disso lá no século XVII, a impertinência burocrática, né? O poder, às vezes, tem muita impertinência burocrática. Então, de superar certas impertinências burocráticas e apoiar ali, avançar aquela reforma, aquela restauração da Vila de Apolo, que teve a visita, né, do grande maestro que compôs o Guarani, né, que lá esteve, e eu vi lá no livro de visitantes, não sei se esse livro ali foi danificado por incêndio, né, mas o Carlos Gomes assinando a sua presença de visita à Lira de Apolo, não é isso? Roberto. Então, ela está lembrando aqui, a Rafaela também fez uma lembrança aqui, a Graziela também fez a lembrança de um mundo, e a Graziela fez essa lembrança e fez uma outra, assim, a respeito. Tem alguém aqui, o Zé Barbosa, me parece, que fez uma lembrança, e eu quero aqui, prestigiando a minha esposa, que é educadora, né? Ela já falou comigo antes da live, e vai ao encontro da colocação do José Barbosa aqui. E aí, na grade curricular das escolas, onde que entra o fazejamento da cultura? Isso mesmo. Como que entra a cultura local? Como que vocês pensam que a cultura local ela deve entrar no planejamento da escola, no projeto político-pedagógico, no currículo? Como que entra, como que a gente faz tudo isso entrar na escola? Porque a gente precisa incentivar, né, a cultura na escola. E a nossa cultura, né, também. A gente está aqui na live com o Jorge Luiz, que é da banda de Santo Amaro, né? Ele é músico da banda de Santo Amaro, está aqui com a gente. Eu me lembrei dele, quando eu falei de banda, eu me lembrei dele. Esse fazer da educação patrimonial, Edmundo tem trabalhado conosco também nisso, ela é muito importante. A Secretaria de Educação, ela vem desenvolvendo, e já vai semana
final do mês, dia 29, se não me engano, ela abre o 19º encontro sobre história local, aberto, atendendo aos professores da rede municipal, mas ele está aberto a outros professores e pessoas, né? Para quem quiser. Essa será a primeira edição online. O grupo da oficina com a professora Simone Teixeira, na UENF, também a gente vem trabalhando nesse fazer de educação patrimonial junto de professores. O museu, o arquivo, eles fazem isso todos os dias, praticamente, quando recebem os alunos, quando recebem visitantes, pesquisadores dentro dessas instituições, né? Esse fazer é muito importante. E não é só o professor que tem que fazer isso. Somos todos nós, porque essa história é de todos nós, né? Então, a gente precisa passar para as crianças, sim, para que ela se apodere de um bem que é delas, ela entenda isso, né? E que adulto ele saiba que é dono desse patrimônio, né? E que cuide desse patrimônio pela criança e para as futuras gerações, né? Essa é a grande necessidade que nós temos nesse momento, de cada um de nós, os pais em casa, os professores na escola, nós, enquanto amigos, tios, conhecidos, a família, ela precisa trabalhar com esse fazer de educação patrimonial, né? E é comum, hoje, na reunião mais cedo, a gente lembrava essa dificuldade no próprio Conselho de Cultura. As pessoas que moram nos distritos, se a gente perguntar qual é o patrimônio que você tem, eles dizem assim, nós não temos patrimônio. Patrimônio, quem tem é campus. Como se o distrito não fizesse parte de campus, ou melhor, ele não entende que aquilo é um patrimônio dele, né? E isso falta a educação patrimonial, para mostrar que esses distritos, cada um deles, é um tesouro, uma arca de tesouros, né? Um tem a Pedra Lisa, o outro tem o Farol de Santo Tomé, tem o mar, o puxador de rede, o fazedor da rede, né? A cavalhada, a cavalgada, a história do café nos mocorongo de Morro do Coco. Eu sou mocoronga de Morro do Coco, né? É a cana-de-açúcar na Baixada Campista. São os ceramistas. Nossa, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não dá tempo. Estamos com 1h18 de live. Já são 21h42. Vou fazer a última pergunta ao Edmundo, me dirigir a ele, que é o seguinte, eu estou aprendendo muito com vocês, tá? E com as pessoas também que estão participando. Então, eu gostaria que os outros pré-candidatos a prefeitos também fizessem as suas lives com esse tema da cultura, né? Para a gente, enquanto postulante à prefeitura, discutir, absorver. A gente já conhece pela leitura, né? Eu como historiador também, né? E também debruço em cima da leitura, né? Gosto muito, inclusive, quem me ensinou e me deu a bibliografia que eu tenho na minha casa foi seu tio, o doutor Wellington Paes. Ele e o livreiro Cordeirinho, né? São responsáveis pelos livros que eu tenho lá em casa sobre história de Campos. Eu sou muito grato a doutor Wellington Paes por isso, e ao falecido Cordeirinho, que era um amigo, né? E tornou-se grande amigo da gente. Então, mas eu estou aqui aprendendo, né, mais do que eu já tenho conhecimento dos livros, né? Porque estou conversando com vocês que atuam diretamente, né, nesse fazejamento da cultura em si, nessa indústria da cultura. A pergunta, Edmundo, é a seguinte: o impacto
do fazer cultura para a economia, que é algo muito importante, né? Porque muita gente deu opinião, poxa, dá dinheiro, né? Da Lei Rouanet, para vagabundo, para não sei o quê. Surgiu uma porção de idiotas, né? Aí, raivosos nas redes sociais, dizendo isso, esses nazifascistas que surgiram aí, lamentavelmente, no cenário e floresceram um pouco aí nesse cenário que estamos vivendo aí. Então, a gente percebe o quanto que existe de geração de empregabilidade e renda nesse fazer cultura, diretamente e indiretamente. Roberto, a gente falando aqui sobre Roberto, Silvia, Cindy, quem está nos ouvindo, a gente falando aqui sobre cultura e falando que as escolas têm um papel fundamental na divulgação dessa cultura de campos. E aí Silvia estava lembrando que algumas crianças na escola acham que o distrito não pertence. Quem tem patrimônio é a cidade. Então é a formação justamente dessa identidade que a cultura precisa trabalhar, né? E é por isso que a gente não pode deixar morrer, não pode deixar cair os prédios, não pode deixar a cultura imaterial ser esquecida, para que essas crianças se reconheçam nos seus locais, não que elas venham para o centro ou qualquer coisa nesse sentido, a construção de cidade. Mas os distritos têm identidades, né, pertencentes a campos, que cada um com sua formação cultural, cada um com sua responsabilidade. Então a cultura, ela não é apenas e aí entrando no gancho do Roberto, não é apenas uma coisa de esquerda, como alguns malucos aí querem dizer, ou que está sendo atacada vem sendo atacado muito atualmente, infelizmente, cultura e educação. A cultura é muito mais que isso, né? Ela não tem partido, ela está em nós, então ela deve ser difundida e aprendida por todos. Então a escola é essencial para isso. Nós, enquanto pais, eu sou pai também, enquanto pais somos essenciais, a família é essencial para isso. Então a sociedade é essencial para que isso aconteça. Então, daí a importância de manter instrumentos como o arquivo, como o museu, como as casas, os prédios que a gente citou aqui. Como é legal ver uma criança estudar, um adolescente estudar no liceu, entender a história do prédio do liceu, né, o que representa aquela região ali, os prédios que estão em torno, olhar para o outro lado e ver a Vila Maria, né? Então, isso tudo tem que ser preservado. E aí, as famílias de campos que vão para Gruçaí, para as praias, estão dispostas a passar ali e não ver mais o solar do Aires, né, ele cair, eu acho que ninguém está disposto a isso. Então, assim, a gente promover cultura com racionalidade e com sabedoria e com economicidade também, trazendo a economia para o jogo, é essencial. E aí o escritório do INEPAC, por exemplo, vindo para a cidade, o INEPAC, para quem não sabe, né, é um órgão estadual de tombamento, pode facilitar nisso. Porque você traz o poder público, traz iniciativa privada, traz todo mundo para discutir ações e formas de preservar aquilo ali. O Aires, por exemplo, pode virar um hotel fazenda, um museu do açúcar, como tem proposta para isso. Então, existem muitas formas econômicas viáveis disso acontecer. Sem falar no turismo histórico, o turismo, né, rural, por exemplo, né, que tem o potencial que nossa cidade tem, nossa região tem. Então, assim, dinheiro, se for... Lógico que a cultura tem que ser, para mim, pelo menos, está muito acima disso. Não é uma questão econômica, é uma questão de valor, questão de potencialidade humana mesmo, né? Então, a gente tem que apoiar isso, independente de ser economicamente viável. Agora, óbvio que precisa de dinheiro, óbvio que precisa de incentivo para isso acontecer. E não tem que ser diferente. O capitalismo não é para destruir nosso patrimônio, nossas invenções, nem nada. É para incentivar e para aumentar. A gente tem que entender o lado social da coisa, a social-democracia, né, que o Roberto conhece muito bem, trazer o poder público, trazer a iniciativa privada para a mesma conversa, incentivando os conselhos com a participação social, a gente chega a um denominador comum. E é isso que a gente precisa, né? A cultura dá dinheiro? Óbvio que dá. Cinema é uma indústria fortíssima. O patrimônio histórico, trazendo o turismo, é um potencial fortíssimo. Enfim, tem diversas formas de você atuar na cultura
que traz retorno financeiro. Mas, volto a dizer, não é o retorno financeiro o fim da cultura. O fim da cultura é nos promover enquanto pessoas, é nos identificar enquanto pessoas, como cidadãos, como gente pertencente a um lugar, a uma família, a um corpo, a uma coletividade. Então, isso tem que estar acima da questão financeira. Mas é óbvio que tem toda chance e forma de acontecer do retorno financeiro vir. Campos tem um potencial enorme, volto a dizer, de turismo histórico. Por que não atuar nisso? Então, Roberto, como pré-candidato, por exemplo, ele tem, e outros pré-candidatos, tem que estar atento a isso. Tem que saber do potencial de Campos. Eu tenho certeza que o Roberto sabe, mas todos têm que trazer essa discussão. O potencial de Campos de turismo histórico não sou eu que estou dizendo, isso é reconhecido nacionalmente. E não vejo essa discussão ser ampliada. Então, se a gente descentralizar a discussão para outros meios que não sejam só falar para nós mesmos, né, nos equipamentos culturais, nos conselhos e no nosso meio, eu atuo nisso, a Silvia sabe, e participo com a gente diariamente. Falar para nós mesmos é ótimo, mas é pequeno, né? A gente precisa ampliar esse debate. E aí, para a criança de Toques, para a criança dos distritos, saber, não, a Praça Santíssimo Salvador, embora descaracterizada, né, outra discussão, é minha também. O Solar da Baronesa é meu também. O Palácio da Cultura, embora fechado, aquilo lá eu tenho que lutar por ele. Então, isso que é o significado da cultura, né? Isso que a gente está tentando fazer aqui, acredito. Eu tenho uma experiência muito rica do período que eu fiquei deputado, né? Eu fui autor daquela indicação legislativa pela restauração do prédio do Liceu de Humanidade de Campos, né? E como ali foi realmente um trabalho coletivo, porque existia uma participação dos ex-alunos, da Associação dos Ex-Alunos, a participação do Grêmio do Liceu de Humanidade de Campos, né? que além do pedido da restauração, eles incluíram, né, na nossa, como objeto da nossa indicação legislativa, a climatização das salas do João da Hora, ali aquele prédio mais novo, né, que tem agregado ao prédio antigo, e também a participação da Federação dos Estudantes, que à época do Maico Maciel, inclusive é nosso presidente, também foi muito atuante. Então, ali foi um trabalho muito rico para mim, enquanto parlamentar, porque foi um trabalho coletivo. A Associação dos Ex-Alunos, o Grêmio do Liceu, a Federação dos Estudantes e o nosso gabinete parlamentar, o que me honrou muito eu dar a minha modesta contribuição naquele sentido enquanto parlamentar. Gente, nós temos que encerrar. Eu quero aqui agradecer a você, Cindy, uma vez, a sua participação, e a palavra está com você para as suas despedidas. Gente, foi um prazer. Gente, obrigada. Com vocês. Foi uma aula, uma super aula. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu e o Edmundo somos dois, assim, que quando a gente começa a falar de cultura, fica toda a vida. Muito bem. Eu quero agradecer, Silvia, a sua participação, tá? Muito obrigado, a sua generosidade de estar aqui com a gente. Se você já comeu e não é seu, Kézia, para de comer. Quero agradecer a você e passo a palavra para as suas despedidas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Edmundo, com a Cindy, que é uma gracinha estar aqui atendendo a gente nessa live, nas outras também que eu tenho assistido, né? E a você, Henrique, esse convite especial de estar aqui falando sobre essa cidade, esse território, esse município que eu amo de paixão. Que eu posso até ir para um outro lugar, mas esse lugar vai junto comigo, né? E eu acho que falar sobre cultura em Campos, nós vamos precisar de mais uma ou duas lives, tá? Mais algumas. Muito bem. E graças a Deus tem muita gente apaixonada por Campos. É verdade, é verdade. Edmundo Siqueira, muito obrigado, né?
quero, antes de passar a palavra para você, pedir ao pessoal, a minha página é uma página nova, porque eu tinha o perfil Roberto Henriques 2. E há cerca de uma semana e meia, aproximadamente, nós criamos a página, né, o Roberto Henriques Oficial. Então, o pessoal curtir a página, né, para poder nos ajudar e fortalecer essa nossa página Roberto Henriques Oficial. Quero dizer que vem aí uma grande live no dia 24 deste mês, hein? Eu vou entrevistar aqui e o nosso governador do Maranhão, o Flávio Dino, tá? O Flávio Dino vai estar aqui com a gente no dia 24, e é uma oportunidade histórica para a gente explorar a presença dele nessa live, porque hoje é uma referência, sobretudo no que tange à educação, é alguém que está prestigiando a educação e que está com uma interpretação da realidade brasileira, desse momento histórico, muito boa, com o coração aberto, com a mente aberta e, sobretudo, fazendo uma leitura correta desse nosso momento histórico, a meu sentir. Então, é dia 24, né? Nós vamos depois propagandear mais, mas ele estará aqui com a gente no dia 24 de outubro. Edmundo, eu quero agradecer a vocês também, dizer que eu quis aqui e quero fazer mais lives sobre cultura, porque sem querer aqui fazer qualquer demagogia, eu não preciso fazer esforço para dizer isso, eu tenho sensibilidade para isso, entendeu? Gosto de estar da leitura, gosto das artes, né? E gosto de valorizar todo esse patrimônio e prestigiar esse patrimônio, essa riqueza tão grande que é a cultura do nosso povo de Campos dos Goytacazes. Edmundo, a palavra é sua, muito obrigado, e aí as suas despedidas. Roberto, Cíndia, Silvia, quem nos ouviu até aqui, muito obrigado. Agradeço bastante a participação. Discutir cultura é sempre muito bom. Como a Silvia falou, se deixar, a gente conversa aí mais umas 3 horas. Mas o tempo, lógico, que a gente precisa marcar outros espaços para esses assuntos continuarem. Agradecer também a gentileza das pessoas aí que estiveram com a gente e agradecer as palavras de apoio e de incentivo aí da Rafaela, do arquivo, da Graziela, do museu, porque são equipamentos culturais que estão sofrendo com esvaziamento de pessoal. Foram relocadas algumas pessoas, mas foram poucas. São patrimônios ali que precisam ser olhados. Agradecer isso novamente, porque a Rafaela citou que eu participo ativamente da cultura e de tudo, mas a gente tem que ser apenas mais um nesse processo. Todos, coletivamente, trazer para Campos o que a gente precisa na cultura. Então, parabenizar você pela abertura do espaço. Acho que todo pré-candidato tem que ter essa sensibilidade de trazer isso para a discussão. A cultura é essencial, não é só um detalhe, precisa ser olhada com lupa, precisa ser olhada com muita capacidade e capacidade técnica, inclusive. E tem pessoas em Campos gabaritadíssimas para isso. Só precisa trazer discussão para cá, discussão para dentro. Então, isso agradecer novamente a participação. A Silvia é sempre uma aula ouvi-la. Então, a gente tem que justamente ouvir as pessoas que estão... E se eu tenho alguma participação, ela é muito pequena. Essas pessoas que estão aí muito mais tempo que eu, que estão fazendo a cultura na cidade. E aí, para fechar, Roberto, se me permite, eu queria falar a frase do Hemingway, que pergunta se quem está nas trincheiras ao seu lado importa. Ele responde que importa mais que a própria guerra. Então, quem está do seu lado importa mais do que a batalha. Então, eu tenho certeza que estou do lado de gente que quero estar sempre. A Silvia, a Rafaela, a Graziela, a Roberta, a Cíndia, a gente que está fazendo a cultura, muitos outros aí que eu não vou citar, estou citando quem participou, né, com a gente e quem está à frente de equipamentos culturais que a gente discutiu. Mas tem diversas pessoas aí atuando na cultura que muito nos honram de estar ao lado. Deixo aí meus agradecimentos para essas pessoas. E para informar vocês, na nossa nominata de vereadores, tem uma representação da cultura. A Naira
a gente precisa incentivá-la, ela fica assim, vou, não vou, mas é um bom nome para representar na Câmara Municipal. Tá? Eu fiz questão, né? E Silvia me ajudou muito nisso aí, nesse convencimento a Naira, né? De ter alguém da cultura como candidato à vereança, né? E temos uma mulher, né? Militante da cultura, a Naira, que nós temos que animá-la muito, viu, Silvia? E pedir aí ao coletivo da cultura para pôr fogo nela, né? Para poder ela realmente vir candidata para representar, não ela mesma, mas representar o setor cultural. Vocês vejam, eu quero fazer aqui justiça, né? Nos últimos anos, pelo que eu pude perceber, a Câmara Municipal cuidou mais da cultura do que o próprio Poder Executivo. Eu quero render aqui, apesar de ser meu adversário, né? Já fizemos política juntos, mas hoje é meu adversário, o doutor Écio Batista, né, como presidente da Câmara, render as homenagens aqui a meu irmão, amigo de longa jornada, Avelino Ferreira, né, que também, né, desenvolveu esse papel dentro da Câmara Municipal, dentro ali do trabalho auxiliando a mesa diretora da Câmara, e que cumpriram um papel importantíssimo, né? Nós não poderíamos deixar de render aqui essas homenagens e esse reconhecimento. Mas precisamos ir lá de alguém da raiz, né? Do movimento cultural. E a Naira é raiz, né? É raiz, precisamos dela. Eu peço a vocês essa ajuda no sentido de animá-la para que ela venha e tem condições de ser eleita, né? O coletivo apoiando a ela e representar bem a cultura de Campos. Agradecer imensamente a todos que nos acompanharam, a Tereza Cristina, a Francisco Silveira, o Eval Arantes, a Mônica Santos, né? O Tato Corrente, que está aqui também, né? É pré-candidato, né, do meu partido e está aqui também fazendo presença. Ele sempre está presente, é interessante a presença dos nossos pré-candidatos. O Robson Cordeiro também, né? Está aí, parabéns, muito obrigado pela sua presença, também pré-candidato. O Zezinho do Parque Vicente Dias, também já vi que ele apareceu por aqui lá atrás. Então, um abraço a todos, muito obrigado. Vamos marcar mais live da cultura, quero aprender mais com vocês, tá? E não prometo, eu me comprometo da gente, quando a gente puder fazer um painel sobre os painéis temáticos do programa de governo, a gente quer fazer, né? Eu estou dando um tempinho para ver se a pandemia baixa um pouquinho, para a gente fazer no presencial, para ver se dá tempo ainda. Esse painel vai ser muito importante para poder nos auxiliar a absorver aquilo que é possível fazer, não como estratégia demagógica, mas sim como uma política de Estado, né? Porque as prefeituras faz parte, é componente do Estado brasileiro, né? É membro o município de Campos dessa federação que somos o Brasil, não é isso? Muito obrigado. Vou ver o restinho do meu Flamengo agora, não sei a quanto está o jogo, né? Silvia, obrigado. Cindy, obrigado. Obrigado, Edmundo, mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam e até outra oportunidade para a gente falar sobre cultura, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado.